nesta manhã, eu queria chamar a sua atenção para duas pequenas parábolas, das 7 parábolas que Cristo nos ensina acerca do reino de Deus, nesse capítulo. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, versos 44 a 46. Mateus 13, 44 a 46. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse texto. Assim diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos prontos para ouvir a voz de Cristo na pregação do Evangelho e humildemente suplicamos a Tua bênção, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que nos faça compreender os mistérios, as verdades gloriosas do Teu reino. Senhor, nos dá a Tua graça, Teu direcionamento, para que, ao sairmos daqui, possamos estar cheios do Espírito Santo, cheios da Tua palavra, para assim produzir os devidos frutos de arrependimento, gratidão, santificação, também para sermos consolados com as Tuas ricas promessas. Guia-nos com o Teu Espírito, glorifica o Teu nome e edifica a Tua igreja por amor de Cristo. Amém, Senhor. Você se lembra de alguma frase marcante que você ouviu por um cristão antigo, renomado, e que essa frase ela tem impactado você até hoje? Você pode recordar de algo que você ouviu e que ainda hoje encoraja, edifica, instrui você como um crente? Eu posso citar algumas frases que talvez vocês já ouviram e que me marcaram como cristão, ainda hoje, ditas há muito tempo atrás. Cipriano de Cartago, um pai da igreja, ele disse assim: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. O entendimento de que fora da igreja não há salvação. Fora da reunião, da comunhão com o corpo de Cristo, não há ligação com o cabeça da igreja. Tertuliano, também um pai da igreja, ele falou uma frase também que ficou marcada na história até hoje. No contexto da perseguição do primeiro século, os cristãos morrendo por causa da fé, ele disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Agostinho de Hipona, também poderosamente usado por Deus, no seu famoso livro As Confissões, ele disse uma frase que marca até hoje: fizeste-nos para ti, ó Deus, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Indicando assim, irmãos, que a nossa vida ela só tem sentido, ela só tem propósito quando ela é vivida com Deus e para o nosso Deus. Spurgeon, o grande pregador inglês, ele também escreveu muitas obras, muitos sermões, frases preciosas, e uma delas que marca muitos crentes hoje é o que ele disse: uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as nossas almas. Indicando, irmãos, que uma vida de fé, de confiança plena em Deus, ela produz um relacionamento íntimo, profundo com o nosso Senhor. Mas eu queria ainda dizer mais uma frase para os irmãos.
uma frase também que ficou marcante, dita por um missionário norte-americano chamado Jim Elliot. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele disse: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Com essa frase, este jovem missionário, ele entendeu o reconhecimento seguro da preciosidade do reino de Deus. O que o fez, portanto, ser um grande missionário, mesmo tendo pouco tempo de vida. Afinal de contas, irmãos, este jovem missionário, no dia 8 de janeiro de 1956, com mais 5 colegas missionários, eles foram mortos, assassinados na região amazônica do Equador, enquanto tentavam evangelizar uma tribo indígena conhecida por sua selvageria, violência e isolamento. Esse homem recebeu algumas oportunidades de continuar nos Estados Unidos, pastoreando uma igreja, cuidando de um grupo de jovens, sendo professor de teologia no seminário, mas ele decidiu arriscar-se no campo missionário por amor a Cristo e aos perdidos, porque ele compreendeu o grande valor da salvação, não só para si mesmo, mas para outros pecadores perdidos. Com certeza, irmãos, essa frase que Elliot falou e que o motivou a ser um missionário, mesmo morrendo por causa da fé, ainda com 28 anos de idade, elas estavam fundamentadas nas palavras de Cristo. Quando Cristo diz: quem quer ganhar a sua vida, perderá. Mas quem perde a vida por minha causa e pelo Evangelho, a encontrará. E com certeza também ele devia ter em mente o ensino de Jesus Cristo, que encontramos aqui nas parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Porque essas parábolas, elas nos ensinam sobre a preciosidade do reino de Deus, sobre o grande valor que nós, como crentes, devemos dar à nossa salvação, e como isso deve mudar a nossa vida, a maneira de enxergar a nossa vida como crente. Antes de nós abordarmos esse texto, a explicação, a aplicação dessa palavra para nós precisamos olhar o contexto de Mateus. Foi bom que o nosso presbítero leu esse texto para nós, o capítulo 13, porque nos dá o contexto do que Jesus está querendo realmente ensinar para nós aqui. Irmãos, o Evangelho de Mateus, ele tem algumas características próprias. É um evangelho que tem muitas profecias apontando para Jesus de Nazaré como o Messias prometido no Antigo Testamento. Mas também algo que é marcante nesse evangelho é que Mateus, ao contrário de Marcos, que deu mais ênfase aos atos de Jesus, Mateus, ele enfatizou no seu evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, os discursos de Jesus Cristo. Os sermões que Jesus pregou em toda a sua integridade. Em todo o Evangelho você vai encontrar, além dos ensinamentos esporádicos que Cristo dava no seu dia a dia, você vai encontrar 4 grandes sermões. O Sermão do Monte, onde ele apresenta as leis do reino de Deus, a explicação correta das leis do reino. Nós temos o segundo sermão, no capítulo 10, onde ele fala sobre a missão do reino, aqueles que são os embaixadores do reino, que devem proclamar o evangelho do reino. O que é que eles devem fazer? A missão é dada a eles. E aqui nós temos as parábolas do reino, o terceiro sermão, capítulo 13 de Mateus, onde por meio de ilustrações, o Senhor vai ensinar verdades preciosas para os súditos do seu reino. E por fim, no capítulo 24, nós temos o julgamento do reino de Deus. É aquele sermão escatológico que você vai encontrar em Mateus 24. Você, lendo os evangelhos, você deve ter percebido que a maior parte dos ensinamentos de Jesus, elas foram transmitidas por meio de parábolas. Pelo menos 40 parábolas o Senhor ensinou em todo o seu ministério. E parábolas, e a própria palavra quer dizer colocar algo do lado para fazer uma comparação,
Eram histórias nas quais Cristo ele fazia uso de coisas reais, de coisas conhecidas, de coisas rotineiras do dia a dia das pessoas, para ensinar verdades eternas e espirituais acerca do reino. É isso que encanta com o nosso mestre, por causa de toda a sua sabedoria, em usar elementos do dia a dia, meus irmãos, para ensinar verdades eternas. E aqui nas 7 parábolas de Mateus 13, o Senhor ele está falando, né, como ele mesmo diz, a palavra do reino. Ele está anunciando a palavra do reino. Porque ele vai dizer na maioria das suas parábolas, iniciá-las, né, dizendo, o reino dos céus é semelhante a. E aí ele conta uma história para ilustrar o reino de Deus. Agora, na leitura que nós fizemos aqui no capítulo 13, você talvez deve ter observado alguns detalhes interessantes. São 7 parábolas. As 4 primeiras, elas foram proferidas às multidões. Jesus está ali na beira da praia, e ele está ensinando e pregando para todas as pessoas que estão ali, uma multidão, muita gente. Porém, as 3 últimas, ele já está numa casa e com seus discípulos. Então, o texto que a gente leu, a parábola do tesouro e da pérola, elas foram específicas para os discípulos de Cristo. Assim também como foi a explicação da parábola do semeador e da parábola do joio. E aqui a gente entende o alvo de Jesus, irmãos, ao ensinar por meio de parábolas. Ele tinha um alvo duplo. Primeiramente, revelar as verdades eternas do reino de Deus àqueles que creram nele, àqueles que receberam a visão espiritual do Espírito Santo para compreender aquilo que Jesus ensinava. E Jesus até vai dizer, vocês são bem-aventurados, porque vocês podem ouvir e entender aquilo que eu estou dizendo. Mas, por outro lado, ensinar por meio de parábolas era, na verdade, um sinal do juízo de Cristo, do juízo de Deus, aos judeus incrédulos do seu tempo que o rejeitaram como Salvador. E isso ficou claro aqui dos versos 10 a 16 do capítulo 13. Irmãos, a mensagem do reino, ela é muito abrangente, ela é muito ampla, ela tem vários aspectos. E em cada parábola, Jesus ele vai ensinar algo específico acerca do reino de Deus. Quando a gente fala do reino de Deus, nós devemos pensar não numa localidade, uma região em que um rei, um monarca, ele governa. Mas quando falamos do reino de Deus, significa o senhorio de Cristo no coração do pecador. Significa o governo de Jesus sobre a nossa vida, a nossa submissão ao seu governo e à sua palavra. E você vai perceber que Jesus fala de vários aspectos deste reino. Aqui mesmo, a gente não precisa ir tão distante, nas próprias 7 parábolas do capítulo 13. Por exemplo, ele fala do reino como uma realidade presente, como algo que está se manifestando agora, acontecendo aqui na terra. Quando ele nos ensina a parábola do grão de mostarda, ele está falando da expansão do reino, do alcance do evangelho em várias nações. Quando ele fala da parábola da rede que pega peixes bons e peixes ruins, ele está apontando para a consumação do reino, para o juízo final. Em algumas parábolas, Cristo ele fala diretamente dele, como o Salvador. Não aqui, mas mais adiante ele vai contar, por exemplo, a parábola dos lavradores maus, apontando para a oposição que ele recebeu e a consequente morte dele por causa disso. Mas em muitas parábolas, irmãos, o Senhor ele está falando da conduta dos súditos do seu reino, da maneira como nós devemos responder ao seu evangelho. É a parábola do semeador, é a parábola do fermento, que fala algo precioso para nós, de que o evangelho, assim como o fermento que leveda toda a massa, o evangelho ele deve contaminar toda a nossa vida, ou seja, a integridade da nossa vida deve ser conduzida pela palavra de Deus, mas também as parábolas do tesouro e da pérola, que fala, irmãos, do entendimento que você recebe, da preciosidade do reino de Deus,
do grande valor da sua salvação, a ponto de você se desprender de qualquer coisa que lhe impeça de possuir este tesouro. São duas parábolas bem curtas, poucas palavras, até menos palavras no texto original do que na tradução portuguesa. E que ensinam uma única e mesma verdade. Entenda, Jesus aqui está falando especificamente para os seus discípulos. Em consequência disso, o que Jesus está falando aqui, a gente pode usar para pregar, evangelizar um ímpio, mas, primeiramente, ele está falando para você, que já creu, que já encontrou o tesouro escondido, a pérola de grande valor. E a doutrina que Cristo traz aqui para nós, crentes, súditos do seu reino, é a seguinte, irmãos. Podemos resumir dizendo o seguinte: o reconhecimento do grande valor da salvação produz em nós júbilo e uma entrega total ao nosso Rei Jesus Cristo. O reconhecimento do grande valor da salvação produz em nós grande júbilo e entrega total ao nosso Rei Jesus Cristo. Permita-me explicar essas parábolas antes de trazer a aplicação delas para nós. Na parábola do tesouro escondido, meus irmãos, Jesus ele conta a história de um homem que encontrou um tesouro escondido num campo. O Senhor aqui ele não dá detalhes de quem foi este homem. Não sabemos se era um empregado do campo, um lavrador que prestava serviço a um fazendeiro, ou talvez alguém que arrendou aquele campo para produzir, para plantar nele. Também não sabemos como ele encontrou o tesouro. Se ele estava arando a terra, cavando, plantando, nós não sabemos. Também o texto não diz, irmãos, qual foi o tipo de tesouro encontrado. Mas era algo precioso, porque esse homem se desfez de tudo para obtê-lo. O que nós sabemos é que esse homem encontra um tesouro que estava escondido debaixo da terra, num determinado campo onde ele estava trabalhando. E isso não é uma coisa anormal. Talvez seja para nosso tempo, mas para aqueles dias era algo muito comum. Esconder coisas preciosas debaixo da terra. O Antigo Testamento, o Novo Testamento fala sobre isso. Por quê, irmãos? Era um período onde havia muitas guerras, invasões, assaltos. E se você guardasse o tesouro na sua casa, ele poderia ser roubado por um ladrão, ou levado como despojo pelos invasores da guerra. Mas embaixo da terra, num lugar que só você sabia onde estava, ou talvez mais alguma outra pessoa de confiança sua, ninguém haveria de encontrar. A não ser, ocasionalmente, ao acaso, como aconteceu com este homem aqui. Então, muitas vezes, o proprietário do tesouro, ele chegava até a morrer, sem revelar a ninguém onde estava escondido o seu objeto de valor. Então, aquele tesouro, ele poderia ou não ser encontrado. O Senhor não está inventando nada aqui fantasioso, irmãos. Ele está falando de algo que realmente fazia parte do dia a dia das pessoas. E na história, talvez você já tenha testemunhado algo desse tipo. Eu lembro que, quando eu ainda era seminarista, estagiando, auxiliando no trabalho da Igreja Reformada lá em Maragogi, Alagoas, onde depois eu vim a se tornar pastor, no ano de 2004, estavam escavando as ruas para fazer uma obra de saneamento. E naquele trabalho, eles encontraram, nessas escavações, botijas preservadas, e dentro delas moedas de ouro, prata e bronze, da época lá de Dom João VI, no século XIX. Então foi algo que chamou a atenção da cidade e passou até nos noticiários nacionais. Então é algo que ainda hoje pode acontecer. Aquele homem, ele não estava procurando nada, ele estava trabalhando, seu dia a dia normal. Mas o texto diz que ele encontra esse tesouro, por acaso. E
qual a reação dele? A primeira coisa que ele faz, talvez é algo curioso para você, é que diz o texto que ele esconde de novo. Ele achou, observou, viu que era algo precioso e escondeu de novo, no mesmo lugar. Somente ele sabia. Aí você pergunta, por que ele faz isso? Ele não poderia ter, na madrugada, quando ninguém estava vendo, levar para o quintal da casa dele, enterrar ali, ou em qualquer outro lugar que só ele saberia? Ainda mais considerando se ele não era o dono do terreno. Meus irmãos, a explicação é que, segundo uma lei rabínica daquela época, tal homem, e provavelmente sendo o empregado da terra, ele tinha duas escolhas. Se ele retirasse o tesouro imediatamente, este ainda legalmente pertenceria ao dono do terreno. Agora, deixando-o escondido no mesmo lugar, esse tesouro poderia ser dele no futuro, desde que ele juntasse dinheiro e tivesse condições de comprar aquele terreno para si mesmo. E assim, de acordo com a lei, ele estava coberto de ilegalidade para possuir o terreno e o tesouro que estava escondido naquele lugar. Então ele agiu com uma certa prudência. Mas também o que chama a atenção, irmãos, é que esse homem ele é tomado por uma grande alegria. O texto fala que ele volta para casa transbordante de alegria. O entendimento de que o que ele encontrou tinha valor o encheu de alegria, a ponto dele voltar para casa e logo vender tudo o que ele tinha para então adquirir o campo com o tesouro. E aquilo seria dele. Agora perceba, Jesus, ele muda, ele faz uma transição do campo para o mundo dos negócios, quando ele agora vai contar a parábola da pérola de grande valor. Mas ele não muda de assunto, irmãos. O ponto ainda é o mesmo. O que Jesus está ensinando nessas duas parábolas, ela tem uma mesma verdade que ele quer aplicar ao coração dos crentes. Ele fala de um negociante de pérolas. E a palavra que o texto nos ensina aqui, a nossa tradução tem um que negocia. Então, a palavra que é usada ali no original, de onde vem a palavra empório, que a gente conhece também, fala de um mercador que tinha muitas condições. Fala de um homem que era um negociante que tinha posses. E ele ganhava dinheiro fazendo isso. E ele trabalhava nesse ramo, irmãos, de joias, de pérolas, procurando as melhores por vários lugares. Vocês sabem que a pérola, né, ela se forma por meio de um processo natural dentro das conchas de uma ostra, por exemplo, ali. É um processo natural de autodefesa, mas ela, com 2 a 5 anos, ela adquire um determinado tamanho que é usada para o comércio. Ela tem muito valor pela sua preciosidade. Então havia uma busca diligente pelas melhores pérolas, até viagens longínquas eram feitas, até para a Índia, onde havia ali no Mar Índico as melhores. Então naquele primeiro século, pérolas elas tinham grande valor, ainda hoje, como diamante, o ouro e outras coisas desse tipo. E elas indicavam status. Elas apontavam para uma posição de riqueza. Somente os abastados tinham acesso a possuir pérolas. Era algo de valor. Vocês lembram quando Jesus fala assim, né? No Sermão do Monte, não lancei vossas pérolas aos porcos. Ele está fazendo um contraste entre aquilo que é precioso e aquilo que não vale nada. E também, quando Paulo repreende, exorta, instrui as mulheres para não priorizar o aspecto externo da aparência por meio de joias e essas coisas. Não que seja errado usá-las, mas ele está falando ali de uma pessoa que quer chamar a atenção para si. E ele fala de pérolas nesse contexto também. Então esse homem, ele era um negociante e ele encontrou uma pérola de grande valor.
Novamente, Jesus não diz para onde ele foi, mas tão somente que ele encontrou uma pérola que ele percebeu nela muita preciosidade. Uma oportunidade única na vida dele. E ele não sossegou, meus irmãos, enquanto a obteve para si. O texto diz que ele vendeu tudo o que possuía e a comprou. Essa palavra, esse advérbio, tudo, ele traz a ideia de que realmente ele se desfez de tudo mesmo. Não somente os bens que ele tinha, mas até as outras pérolas que ele negociava, ele abriu mão de tudo para possuir aquela pérola. Então, houve uma busca diligente e houve uma renúncia, houve um sacrifício para obter aquilo que ele entendeu que tinha grande valor para ele. O que Jesus quer que você observe é o ponto de semelhança que há nas duas parábolas. E esse ponto de semelhança, irmãos, está na atitude desses dois homens. Ambos reconheceram o imenso valor do que tinham encontrado. E veja, eles não hesitaram em vender tudo o que tinham, em abrir mão de tudo o que possuíam, para obter aquilo que eles tinham encontrado. E você, observando esse detalhe, pode se perguntar: será que esses homens fizeram a coisa certa? Pense. Eles agiram com sabedoria? Não foi uma loucura da parte deles aquilo que eles fizeram, irmãos? Certamente, alguns amigos e parentes destes homens podem ter desaprovado a atitude deles, porque não sabiam da preciosidade do que eles tinham encontrado. Mas aqueles homens sabiam muito bem do que estavam fazendo. E eles fizeram o melhor investimento da vida deles. E não pensaram duas vezes. Veja, a atitude deles mostra que é um coração resoluto. Não mostra dubiedade, sentimento de perda, não. Há uma convicção, há uma certeza, há uma determinação de abrir mão de tudo para obter o bem precioso encontrado. Jesus quer que você observe esse detalhe da parábola. O problema é que, ao lidar com parábolas, muitas vezes, muitos pregadores, estudantes da Escritura, eles querem alegorizar as parábolas. Eles querem colocar um sentido em cada elemento da parábola, fugindo do escopo de Cristo, fugindo do sentido original que Cristo tinha em mente. Geralmente, irmãos, uma parábola, ela tem uma verdade central, uma verdade única para ensinar ao povo de Deus. Eu procurei alguns exemplos sobre alegorias forçadas, ideias estranhas que são impostas a esse texto. E eu vi uma que dizia assim, que o campo aqui é a Escritura. E você tem que cavar, para encontrar a sabedoria de Deus que está ali revelada. Parece bonito, mas não é o assunto, a ideia que Cristo tem em mente. Aqueles que seguem uma linha dispensacionalista, que separa Israel da igreja, eles vão dizer o seguinte, que o tesouro escondido é Israel, que ocultou-se do mundo por um tempo, mas que será reencontrado por Cristo e revelado novamente. A pérola é a igreja. Seu crescimento é invisível, ninguém vê a pérola se desenvolvendo. Mas é real. E a beleza dela vai ser revelada. Parece bonito tudo isso, irmãos. Mas não é a mensagem do texto. Não é o propósito de Cristo. Lembra? Cristo tem uma mensagem específica para os súditos do seu reino nestas duas parábolas. Ele não está falando para o mundo. Ele está falando para a igreja. Ele está com os discípulos numa casa ensinando essas duas parábolas.
E a Bíblia, ela vai nos ajudar a entender o que ele quer ensinar aqui quando a gente compara Bíblia com Bíblia. Porque, veja, na parábola do semeador e na parábola do joio, Jesus, ele explica os detalhes da parábola, das parábolas. Mas aqui não. Então a gente tem que recorrer à própria Bíblia para entender o que Jesus está nos ensinando aqui. Mas primeiro devemos observar o que ele não está ensinando. Porque, veja, Jesus, ele não está ensinando aqui, como alguns pensam, que o crente, ele tem que comprar a sua salvação, assim como aqueles dois homens compraram o tesouro e a pérola. Alguns pensam exatamente dessa maneira, irmãos, que a salvação, a entrada no reino de Deus, ela requer um esforço da nossa parte. Ela depende de algo que a gente faz para obter. A gente precisa comprar isso. Mas a Bíblia, ela vai dizer, em outros textos mais claros, que somos salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, é um dom do nosso Deus. Entrar no reino de Deus, irmãos, não depende do nosso dinheiro. Não depende de qualquer esforço, justiça pessoal ou qualquer sacrifício que nos habilite ou qualifique a entrada, o ingresso no reino de Deus. Não. O convite para a salvação, o convite para entrar no reino de Deus, conforme o profeta Isaías vai dizer no capítulo 55, versículos 1 e 2, é um convite para você vir sem dinheiro. Venham, o profeta diz, você que tem sede, venha às águas, venham, comprem sem dinheiro, pão e leite. Desfrutem dos meus manjares sem pagar nada. Jesus está dizendo, Isaías está dizendo. Claro que houve um pagamento, irmãos, pela nossa salvação. Pagamento muito mais valioso do que qualquer ouro ou prata. O sangue do Cordeiro. O nosso Redentor teve que assumir a nossa culpa no madeiro, carregar os nossos pecados, para que então agora possamos, pela graça, mediante a fé nele, receber o dom gratuito da vida eterna. Então, o reino de Deus não é algo que você compra, adquire pelo seu esforço. É algo que você herda pela misericórdia do Senhor. Então, essa ideia está errada. Em segundo lugar, Jesus não está dizendo aqui que você, como crente, agora deve fazer um voto de pobreza ao vender tudo o que você tem para herdar o reino de Deus. Também essa ideia existe a partir dessas parábolas. Alguns pegam o detalhe desses dois homens que se desfizeram de tudo para obter o que tinham encontrado e afirmam isso. Mas, novamente, Jesus não está ensinando isso aqui. Você não precisa fazer como São Francisco de Assis, né, que fez um voto de pobreza, que abriu mão, ele até tinha recursos, abriu mão de tudo, por amor ao reino de Deus, às coisas de Deus. Mas não é isso. Não é esse o chamado para o súdito do reino nestas parábolas. A história mostra que sempre existiu e sempre existirão cristãos fiéis que são ricos de posses. Abraão era riquíssimo no seu tempo, homem de Deus. Jó, Barnabé, Lídia, homens e mulheres que tinham muitos recursos e não precisaram abrir mão deles para então herdar o reino. Então, ser cristão, ser um súdito de Cristo, um herdeiro do reino, não é sinônimo de ser pobre materialmente falando. A não ser que seja pobreza de espírito, porque o reino de Deus é daqueles que são humildes de espírito. Mas você não precisa se desfazer dos seus recursos. É claro que tem que administrá-los bem, com generosidade, com sabedoria, e usar até o que você ganha mais do que precisa para viver, para servir a igreja. Claro que a gente tem que fazer isso, mas não abrir mão de nossos recursos. Então não é essa a ideia é simples. A verdade central é uma só. O supremo valor do reino de Deus, quando compreendido por nós pela iluminação do Espírito Santo, ele nos levará a sacrificar qualquer coisa
para desfrutar das riquezas desse reino. A mensagem, irmãos, é que o reino de Deus, ou seja, e aqui eu quero destacar o reino de Deus como o alegre reconhecimento do governo de Deus no nosso coração e na nossa vida, mas não somente isso, também podemos pensar aqui na salvação em toda a sua plenitude, né? em sua realidade presente e futura, aquilo que já temos em Cristo agora, perdão de pecados, nova vida no Espírito, comunhão com a sua igreja, o governo soberano dele sobre nós, mas também aquilo que ainda haveremos de herdar em sua plenitude, a vida eterna com o Senhor, habitar com ele no novo céu e na nova terra, tudo isso é um tesouro tão valioso para nós, que ao encontrá-lo, nós não vamos pensar duas vezes, irmãos, em abrir mão de qualquer coisa que venha nos impedir de tomar posse, de herdar, de desfrutar das riquezas do reino de Cristo. Perceba que aqui há uma necessidade de desprendimento. Se aquele homem não tivesse vendido os seus bens, ele não teria recursos para obter o campo e o tesouro escondido. Da mesma forma, o homem que comprou a grande pérola, ele tinha que abrir mão de tudo se realmente ele quisesse tomar posse daquela pérola. É assim também com você e comigo. Nós encontramos o Rei Jesus Cristo. É claro, ele nos encontrou primeiro, mas nós também o encontramos pela fé. Com tudo aquilo que ele é e representa para nós, e com tudo aquilo que ele herdou para nós. Aquele que, sendo rico, se fez pobre para nos tornar ricos da sua graça. Irmão, se essa realidade, se essa convicção, se essa certeza da preciosidade do reino de Deus, do grande valor da salvação da sua alma, não impactar o seu coração, não fazer de você um crente cheio de júbilo e desprendimento para servir ao seu Senhor, então você não entendeu o Evangelho e o que significa ser um cidadão do reino de Deus. Irmãos, quando nós entendemos a preciosidade do reino, nós, outrora, pecadores mortos em nossos delitos e pecados, debaixo do governo satânico, do inimigo da igreja, alheios à vida com Deus, mas agora reconciliados com Deus, em Cristo. Herdeiros de uma vida plena com o Senhor na eternidade. Quando nós entendemos isso, não será constrangedor, não será prejuízo para nós abrir mão do amor ao dinheiro que muitas vezes quer nos afastar de Deus, quer dividir a nossa atenção com Deus, ou da popularidade da fama deste mundo que ilude muita gente, ou da alegria vazia das falsas amizades que muitas vezes nos levam para caminhos tortuosos. Nada disso mais nos prenderá, nada disso mais nos iludirá, porque nós encontramos aquilo que realmente importa, irmãos. Nós encontramos aquilo que realmente tem valor para nós. Nós temos o nosso tesouro escondido que nos foi revelado na Escritura, Cristo. A nossa joia preciosa, de grande valor. Um detalhe interessante é que essas duas parábolas, elas só se encontram aqui, no Evangelho de Mateus. Elas não estão nos outros 3 evangelhos. E esse é um detalhe até interessante. Por quê? Porque aquele que escreveu essas parábolas, né, inspirado pelo Espírito Santo, Levi, Mateus, né, que outrora se chamava Levi, o publicano, ele exatamente vivenciou a realidade na prática da vida dele, do que ele está ensinando nessas parábolas, do que Jesus está ensinando nessas parábolas. Porque, irmãos, no Evangelho de Lucas, que fala do chamado de Levi, Jesus o encontra ali na coletoria de Cafarnaum, e você sabe que um publicano naquela época, em sua maioria, eram homens corruptos, avarentos,
que oprimiam até os pobres para tirar dele recursos, veja Zaqueu, né? E Levi era dessa natureza. Mas quando ele encontra Cristo, ou melhor, quando Cristo o encontra e o chama, Lucas 5:28 diz que deixando tudo, ele seguiu a Jesus. Porque ele encontrou a pérola de grande valor. Aquilo que realmente importa. Este homem poderia continuar vivendo aquela vida dele ali, se enriquecendo licitamente. Mas que proveito teria isso? Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? O que é que ele faz? O que é que ele se torna pela misericórdia de Deus? Um dos evangelistas, um escritor bíblico que ainda hoje, por este precioso evangelho, instrui e encoraja a igreja, como estamos aqui recebendo essa mensagem de Mateus, um dos 12 também, na verdade, né, um dos fundamentos da igreja, e certamente um herdeiro do céu, e já está com o Senhor. Nós podemos pensar também no apóstolo Paulo, irmãos. Se aplica a Paulo também o que Jesus ensina aqui. Quando você abre em Filipenses capítulo 3, e eu queria ler essa passagem, Filipenses 3, do verso 7 ao 10. Se você puder abrir, por favor, Filipenses 3. Irmãos, veja que coisa maravilhosa. Esse homem se gabava de todas as riquezas que ele tinha, no sentido de ser um grande judeu, um fariseu. Ele se orgulhava da sua autojustiça, de ser aceito pelos seus méritos diante do Senhor. A sua falsa religião judaica era aquilo que mais lhe dava encantamento e prazer. Ele se gabava de tudo isso. Mas quando ele encontra Cristo, o conhecimento sublime de Cristo, do Evangelho, olha só o que ele confessa aqui. Ele diz, depois dele descartar tudo aquilo que ele fala aqui no verso 5 e 6, né? A sua linhagem benjamita, hebreia, a sua condição de fariseu, o zelo que ele tinha, a justiça que ele achava que era irrepreensível. Ele diz, mas o que para mim, verso 7, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Tudo é lixo. E a palavra que ele usa aqui é até uma palavra mais forte, estrume, refúgio, que não serve para nada a não ser para ser jogado fora. Ele abre mão de tudo. Que outrora trazia afago, massageava o seu ego. Ele disse, nada disso tem valor, porque encontrei Cristo. O conhecimento do Messias, do Salvador, por amor a Ele, por amor à igreja dele, eu me desfaço de tudo para servi-lo, porque Ele é agora o meu tesouro, a minha joia de grande valor. Podemos citar vários exemplos, né, como Moisés, lá no Egito, mas já dá para os irmãos entender aqui o que realmente Jesus quer colocar no nosso coração. Veja que graça você recebeu. Dentre tantos pecadores, o Senhor te fez encontrar o tesouro e a pérola. Não importa a maneira. Alguns, talvez, foi por um acaso. Subitamente, como aconteceu com o homem da primeira parábola. De repente você ouviu alguém pregando, entrou numa igreja, mas pode ser que alguém buscou isso,
estudando, procurando na Bíblia, como aquele homem fazia longas viagens, procurando a pérola que ele queria, que ele almejava. Não importa. O Espírito lhe fez compreender a preciosidade do reino de Deus. Que aquilo que Cristo lhe oferece são riquezas de valor eterno, que nada, ninguém pode tirar de você. Que nem todo ouro e prata deste mundo pode comprar. A questão é, você compreende isso? Até o nosso presbítero Paulo já fez essa aplicação. Qual tem sido a sua atitude como súdito do reino de Deus? Há em você renúncias, desprendimentos, sacrifícios, não para ganhar o que Cristo oferece, mas para desfrutar disso plenamente. Você pode dizer ao seu coração que Jesus, ele é o seu maior tesouro, o amado da sua alma, aquilo que mais importa, ou aquele que mais importa na sua vida, ele, o seu evangelho, a sua igreja. Os mandamentos de Jesus, eles são preciosos para você, eles são bons para você. As promessas de Cristo, irmãos, elas se constituem para você o seu maior deleite, a sua única fonte de esperança e consolo nesta vida e na morte? Ou será que a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos estão ofuscados para a preciosidade do reino, porque outras coisas estão ocupando o nosso lugar, o lugar de Cristo? O nosso coração, que é tendencioso para a idolatria, talvez está colocando outras coisas acima, ao lado ou no lugar do nosso rei, impedindo-nos de realmente segui-lo como ele nos chama a seguir. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. O que Jesus está buscando nessas parábolas é a integridade do nosso coração. Servi-lo com inteireza de coração. Ele quer despertar em nós gratidão pelos benefícios do seu reino. Pode ser que nós queremos seguir a Cristo. Nós entendemos que ele tem valor. Mas tem aquele pecado intocável que eu ainda oculto no meu coração e eu tento conviver dessa maneira. Pode ser que o nosso apego a este mundo ou às riquezas temporais tenha nos feito desprezar aquilo que realmente importa, que é Cristo e o seu evangelho. Aquilo que Elias disse ao povo de Deus no Antigo Testamento serve de advertência para nós. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou o próprio Cristo, né? Não podeis servir a dois senhores. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, aquilo que Eliot falou é uma realidade para nós, baseado no ensinamento de Cristo. Aquele que se desfaz do que não pode ter para ganhar o que não pode perder, não é tolo, é um sábio. Eu queria terminar, meus irmãos, ainda chamando a sua atenção para um detalhe que a gente encontra aqui na parábola. Eu disse que o ponto central é a atitude daqueles dois homens, se desprender de tudo para comprar o que era de valor, o que era precioso. Esse é o ponto da parábola, é a verdade. A gente deve realmente abrir mão daquilo que nos impede de herdar o reino de Deus. Mas veja,
um objeto de valor encontrado ao acaso e um depois de uma busca diligente. Eu até já falei um pouco disso, mas eu queria destacar que a experiência do nosso encontro com Cristo, ela pode ser distinta, irmãos. A forma como nós chegamos a crer, a abraçar a Cristo como nosso Redentor, ela é distinta. Mas o resultado, o objetivo é sempre o mesmo. Reconhecer a preciosidade de Jesus e renunciar o mundo para amar somente a Ele. Paulo e aquela mulher samaritana, eles encontraram Cristo subitamente, foram salvos. O eunuco e os bereanos, ali no livro de Atos, chegaram a Jesus depois de procurar consultar nas Escrituras. Então não é como você chega a Cristo, é como você reage a esse encontro, dia a dia. É fazer de Jesus cada dia, meus irmãos, a sua maior riqueza, o seu maior deleite. Pense no impacto profundo que o seu amor por Cristo, pelo seu reino, o valor que você dá às coisas de Deus, pense no impacto positivo, benéfico, que isso pode provocar nos seus filhos pequenos, por exemplo. Filhos da aliança que Deus lhe deu. Quando você ama o dia do Senhor, quando você entende o privilégio, a alegria de congregar com os santos, trazendo os pequeninos à igreja, mostrando no dia a dia que você valoriza a leitura da Escritura com a sua família, a oração, o testemunho que você dá a eles. Não é somente uma decisão sábia que você está fazendo, mas é um investimento de valor eterno, não somente para a sua alma, mas também dos seus pequeninos, daqueles que convivem com você, enxergam você, olham para você todos os dias. Por fim, há também nessa parábola uma advertência aos impenitentes. Aqui a gente pode pensar dos não convertidos, lá fora, mas também aqueles que até podem estar dentro da igreja, mas ainda não se voltaram integralmente para o Senhor. Jesus falou na parábola do joio, que ele vai também separar, né, o joio do trigo, e lá naquela parábola ele fala daqueles que provocam escândalos, iniquidades dentro do reino de Deus, dentro da igreja. Então, o chamado de Jesus aqui também é para aquele membro da igreja ou aquele que congrega no meio do povo de Deus, mas ainda está tentando servir a dois senhores. Ainda não negou a si mesmo para seguir a Cristo. Está caindo no mesmo erro do jovem rico. Ele queria Jesus, mas ele queria também amar, se prender às suas riquezas. Ou como a mulher de Ló, que teve a oportunidade, mas o amor ao mundo a fez olhar para trás e rejeitar o chamado da salvação. É por isso que Jesus, irmãos, ele vai sempre dizer, e aqui, se eu não me engano, aqui em Mateus 13, ele fala duas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, é um chamado ao arrependimento. É um chamado a se colocar debaixo daquilo que ele está ensinando. É um chamado a sondar o seu coração e perguntar, aonde está o meu coração? Aonde está o meu tesouro? O que é que importa para mim? O que é que Cristo significa para mim? Tanto tempo na igreja, mas será que realmente eu já entendi a preciosidade do Evangelho? Do reino de Deus, da minha salvação? É isso que mais importa do que qualquer coisa que este mundo possa me oferecer? Eu encerro com uma frase também preciosíssima, dita por aquele que é a própria sabedoria encarnada, o nosso Cristo.
cujas palavras devem impactar a nossa vida até o dia que Ele nos chamar para si. Quando Ele repreende a igreja de Laodiceia, que estava abrindo mão das riquezas de Cristo para se iludir com as migalhas do mundo, uma boa parte daquela membresia. Ele dá um conselho, na verdade é uma exortação, é um chamado ao arrependimento. Quando ele diz assim: aconselho a você que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os teus olhos, a fim de que realmente vejas. Meus irmãos, sejamos sábios, prudentes, e por amor à nossa alma, atendamos cada vez de novo esse chamado gracioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Valorize o meu reino, faça de mim o seu maior tesouro, mantenha o seu investimento naquilo que tem valor eterno, e você jamais será envergonhado. Vale a pena, irmãos. Vale a pena a luta, o sacrifício de seguir, de entregar a nossa vida àquele que por nós morreu e ressuscitou. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar? Bendito Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela instrução do Evangelho, por esse chamado urgente para enxergarmos Cristo como nosso maior tesouro e abrirmos mão de qualquer coisa neste mundo, qualquer pessoa neste mundo, que porventura tenha nos impedido, nos desembaraçado de buscar ao Senhor com inteireza de coração. Nós sabemos que não é fácil, ó Deus, porque o nosso coração é egoísta por natureza. Mas rogamos que o Teu Espírito nos dê o discernimento de que aquilo que realmente importa para nós, para os nossos filhos, para nós como membros do Teu corpo e súditos do Teu reino, é seguir a Cristo com desprendimento, fazendo sacrifícios não para ganhar mérito, mas para mostrar a nossa gratidão ao Senhor, que sendo rico se fez pobre, para nos tornar ricos da graça de Deus. Fortalece a Tua igreja com esse Evangelho e faça sempre, ó Pai, de Cristo para nós, o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza. Que possamos ensinar essa verdade também aos nossos filhos e compartilhá-la com aqueles que ainda não Te conhecem. Que assim seja para a Tua glória e para o crescimento da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.